Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula a gente vai dar início à construção de um projeto completo web. Então, primeiramente, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu recomendo que assista todos os demais vídeos para que veja alguns conceitos que serão necessários para a compreensão. Bem, nessa primeira videoaula então, do nosso projeto completo, eu vou estar criando o nosso projeto no Eclipse. Eu já vou deixar toda a estrutura do nosso projeto pronta, para que depois eu vá alimentando nas próximas videoaulas. Bem, então vamos criar o nosso projeto. O projeto que eu vou passar para vocês, vai ser um projeto de drogaria. Então seria legal que para seguir, vocês também tentem fazer o projeto da drogaria. Mas que também criem um projeto paralelo, para que vocês vá treinando com o projeto de vocês. Então eu vou criar aqui um projeto web para a gente começar a nossa videoaula. Então eu vou vir aqui no menu principal, opção File, opção New, opção Dynamic Web Project. Como vai ser um sistema de drogaria, eu vou chamar o meu projeto então de drogaria com D maiúsculo. Vou substituir simplesmente a opção Configuration. Como a gente já falou em videoaulas passadas, todas as videoaulas que eu mostrei para vocês estão baseadas no Java Server Faces 2.2. Então essa aqui não vai ser diferente. Então aqui na opção Configuration, eu vou escolher a opção Java Server Faces versão 2.2, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Aí eu vou pressionar o botão Next. Nessa opção, o botão Next. Nessa tela aqui, a gente vai marcar para ser gerado o arquivo web.xml, pois conforme eu disse em videoaulas anteriores, vai chegar um momento que esse arquivo vai ser necessário. Então vamos já acostumar sempre a criar ele. Então marque o Generate Web.xml, botão Next, botão Finish. Pronto, está criado o meu projeto web. Aí vou adicionar o meu projeto web no Tomcat para que eu possa executá-lo. Então aqui na aba Servers, no Tomcat, eu vou clicar com o botão direito no Tomcat, add and remove. Vou adicionar, clicar no projeto drogaria, clicar no botão add, depois botão finish. Esses passos já foram passados nas videoaulas anteriores, então eu passei bem rápido neles. Então se alguém tiver alguma dúvida, por favor, vê as videoaulas anteriores. Bem, o que falta agora no nosso projeto para a gente começar? Eu vou deixar pronto toda a estrutura de diretórios do nosso projeto. A gente aprendeu que quando eu crio um projeto web no Eclipse, por padrão, ele não cria com o suporte ao que eu preciso. Então eu vou ter que colocar o suporte ao MySQL, o suporte ao JSF e o suporte ao Prime Faces. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam, expande o diretório web content, webinf lib. Percebam que o lib está vazio, ou seja, não tem os jars necessários para fazer a programação. Então vamos lá no nosso diretório desenvolvimento e vamos pegar os 3 jars que já devem estar lá. Se vocês realizaram todas as videoaulas até aqui, dentro do diretório de desenvolvimento de vocês, tem um subdiretório bibliotecas. E lá dentro tem 3 arquivos jar. Vamos lá. Então eu vou abrir o meu gerenciador de arquivo, que no caso é o Explorer. Vou procurar a minha pasta. No caso ele está em desenvolvimento, então C2.desenvolvimento. Bibliotecas. Aqui estão os 3 arquivos que eu vou precisar para o meu projeto inicialmente. Então eu vou copiar esses 3 arquivos. Posso dar Ctrl C ou botão direito copiar. Volto para o Eclipse. Na pasta lib, botão direito paste ou Ctrl V. Pronto, adicionei os 3 jars que eu necessito no meu projeto. Bem, isso daí é um mínimo que eu posso fazer. Eu já vou deixar pronto todos os diretórios e pacotes necessários que a gente vai estar preenchendo depois. Então vamos começar pela parte do SRC. A gente não mexeu muito ainda com a parte de Resources, mas dentro do Resources tem o SRC. O SRC é uma abreviatura de Sources, ou seja,
fontes. O que vai entrar aqui no futuro? Aqui no futuro vai entrar todos os nossos .java. Então, tudo que eu tiver de .java na minha aplicação é aqui que vai ser colocado. Tá, vamos começar então a criar o que a gente chama de pacotes. Lembrando que são pacotes. Nada mais é uma forma de eu criar uma organização de forma que fiquem classes com perfis diferentes em pacotes diferentes. Tá, como que eu crio um pacote? Lembrando, existe uma convenção que fala que o nome do pacote deve ser um site ao contrário. Então, por exemplo, se eu fosse inventar um site para o meu sistema, seria algo assim, né? drogaria.com.br. Drogaria porque é o nome da empresa, .com porque é um comercial e BR a extensão brasileira. Tá, então eu vou criar um pacote. O pacote para minha aplicação web, ele deve ser o contrário. Então ele deve ser br.com.drogaria. Ah, e se eu não fizer isso, muda alguma coisa? Sinceramente não muda, são apenas boas práticas de programação que estão na literatura, você pode seguir ou não. Eu vou seguir essa prática. Então todos os meus pacotes vão iniciar com essa estrutura de site ao contrário. Tá, qual que vai ser o primeiro pacote que eu vou criar? O primeiro pacote que eu vou criar vai ser o pacote que eu vou chamar de domínio. O pacote domínio também é chamado de entidade, pojo, depende muito do autor que você está adotando. O pacote domínio é onde vai ficar para mim todas as classes que representam classes que guardam informações de banco de dados ou informações de tela. Então, quando eu tiver banco de dados, eu vou precisar popular o objeto com objetos do tipo do domínio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um pacote para o domínio. Para criar um pacote, é só clicar com o botão direito no SRC, New Package. Então, botão direito no SRC, opção New, opção Package. Aí, na propriedade Name, eu vou digitar o nome do meu pacote. Então, eu vou digitar br.com.drogaria, ou seja, o site ao contrário, ponto. Vou usar, pessoal, a nomenclatura em inglês, porque acaba sendo... Geralmente, quem trabalha com programação Java acaba utilizando nomes em inglês para o nome dos pacotes. Acaba sendo uma mistura de português com inglês, algumas coisas. Então, eu vou usar o nome domain. Então, domain, para mim, vai ser onde vai ficar as classes que vão ser populados com dados da tabela. Vou clicar no botão Finish. Pronto, está criado o primeiro pacote. Aqui ele fica com um símbolo meio transparente, porque ainda não tem nenhum .java dentro dele. Quando ele tiver, ele vai ter outra coloração. Vou criar outro pacote. Vou clicar com o botão direito no SRC de novo, New Package. O package que eu vou criar agora, ele chama-se Factory. O Factory, traduzindo para o português, é o chamado fábrica. É uma fábrica. O que é uma fábrica, pessoal? Geralmente uma fábrica você entra com a matéria-prima e sempre sai o mesmo tipo de produto. Então o que vai ser a nossa matéria-prima? A matéria-prima vai ser os dados da conexão. Qual vai ser o produto final da nossa fábrica? A conexão. Então esse padrão é muito comum ser usado em classes que gerenciam conexões do banco de dados. Então eu vou criar ele br.com.drogaria.factory. Pronto, br.com.drogaria.factory. Botão Finish. Tem algumas vezes que acontece, igual aconteceu, parece que esse bug, ó. Ah, ele ficou fora do SRC, o domain ficou certo e o factory ficou aqui embaixo. Esse é um bug que já acontece no Eclipse há um tempo. Na verdade está certo. O que você faz? É só clicar no seu projeto e apertar F5. Pronto. Ó. O factory que estava lá embaixo veio para junto do domain. Esse é um bug que acontece já faz algumas versões. Para corrigir é só fazer isso. Então ele cria certo. É só uma questão de refresh mesmo. Vou criar outro pacote. Botão direito no SRC. New Package. Vou criar agora outro package que vai ser o que para mim? Ele vai ser o que a gente chama de DAO.
O down é onde fica as manipulações de banco de dados, ou seja, aonde vai ficar as inserções, edições, exclusões, consultas, fica tudo no down. O down, ele usa objetos, ele conversa com o domain e conversa com o factory. Por quê? Porque do factory ele pede a conexão e quando eu quero salvar alguma coisa, eu salvo coisas do tipo domain. Quando eu quero recuperar alguma coisa do banco, eu recupero coisas do tipo domain. Então o down ele conversa com diversas outras camadas. Então eu vou criar br.com.drogaria.dao. O DAO é uma abreviatura de Data Access Object, ou seja, são os objetos de acesso aos dados. Em resumo, onde vai ficar as nossas consultas, inserções, edições e por aí vai. Então, br.com.drogaria.down. Botão Finish. Novamente aquele mesmo bug, vou deixar para dar o refresh depois. Vou criar outro pacote. Botão direito no SRC, New, Package. Até agora, os 3 pacotes que eu criei, eles alimentam a parte de banco de dados. Eu vou começar a criar agora pacotes que alimentam a parte web. O primeiro pacote que alimenta a parte web, ele é chamado de Bean. O Bean é uma abreviatura de Managed Bean. O Managed Bean a gente vai explicar com mais detalhes à frente, mas em resumo, é a classe Java que está por trás de uma tela. Então sempre que eu tiver uma tela web, por trás eu tenho um Managed Bean. Então, geralmente, como o nome é um pouco comprido, Managed Bean, os autores costumam usar só o nome Bean. Então eu vou criar esse pacote aqui, br.com.drogaria.bean, ou Bean, em inglês. Então nesse Bean vai ficar as classes responsáveis por se comunicar com a nossa tela. Botão Finish. Vou criar mais um pacote. Esse pacote que eu vou criar agora, eu vou chamar ele de util. O que eu vou colocar nesse pacote util? Util é uma abreviatura de utilitários. Então tudo que for utilitário para minha aplicação, eu vou criar nesse pacote. Então em diversos momentos que eu for construir, nas próximas videoaulas construindo a aplicação, vai ser, por exemplo, eu vou criar uma função que, por exemplo, valida o CPF. Uma função que valida o CPF, o ideal é que ela fique no util. Por quê? Porque daí todo mundo pode chamar ela. Então ela não fica, ela fica num lugar centralizado, esperando todo mundo chamar ela. Então eu vou criar o pacote br.com.drogaria.util. Finish. Aí vou dar aquele refresh, né? Vou clicar aqui no Drogaria, pressionar F5. Pronto, ó, ficou certinho. É aquele bug que eu já tinha comentado com vocês. Então ele ficou todos os pacotes aqui. Por enquanto eu não tenho .java. Ah, pode ser que eu precise de mais pacotes? Sim, pode ser que depois no futuro apareçam mais pacotes. Mas para o nosso começo da nossa aplicação, para o primeiro cadastro que eu vou fechar nas próximas videoaulas, esse aqui está mais que o necessário. Já tenho tudo que eu necessito. É comum também criar, por exemplo, pacotes para relatórios, pacotes para outras coisas. Então a gente vai depois adicionar outros pacotes conforme a necessidade, mas o mínimo vai ser esses 5. Os outros surgem da necessidade. Ah, que mais que eu preciso criar? Então aqui eu fechei a parte de organização do Java. Então eu criei a arquitetura da parte Java. Vou minimizar. Agora eu vou criar a arquitetura da parte web. A parte web fica dentro do Web Content. Então eu preciso criar diretórios dentro do Web Content para eu armazenar as minhas coisas. Aí existem várias formas de organizar. Eu vou sugerir uma para vocês e pode seguir ela. Geralmente nós criamos diretórios dentro do Web Content. Então como que eu crio um diretório? Você dá botão direito no Web Content, opção New, você vai na opção Folder. O primeiro diretório que geralmente nós criamos é o diretório que eles chamam de Pages. O que é o diretório Pages, ou páginas em português? É o diretório onde vai ficar armazenado todos os nossos XHTML. Então dentro do Pages eu vou colocar todas as minhas páginas. Então eu vou criar aqui o diretório
pages. Posso chamar, se eu quiser, em português também, de páginas. Fica a seu critério. Conforme eu disse, geralmente acaba tendo nomenclatura inglesa. Então, botão Finish. Então, eu criei aqui o diretório Pages. É comum criar também um outro diretório. Esse outro diretório, ele é muito usado pelo JSF, que é o diretório de Resources. O que é o diretório de Resources? No diretório de Resources é onde vai ficar armazenado o CSS da nossa aplicação. O CSS ele é responsável pela parte de estética da aplicação. E também na pasta Resources é muito comum a gente armazenar os JavaScript, se a gente for usar algum. Então o Resource é bom sempre criar, porque ele é bastante empregado. Então eu vou criar aqui o Resources. O Resource seria os recursos, né? Esse aqui é obrigatório criar com a nomenclatura em inglês. Por quê? Eu vou mostrar depois uma tag que automaticamente ela busca o diretório Resources dentro do Web Content. Então esse diretório precisa ter esse nome mesmo, senão você vai ter que ensinar ele qual é o diretório correto. Então, para não ter que ensinar, eu vou colocar o nome Resources certinho no plural. Botão Finish. Dentro do Resources, nós temos que criar, então, 2 subdiretórios. Um para CSS e um para JavaScript. Então, eu vou criar aqui, vou clicar com o botão direito no Resources, opção New, Folder. Vou criar um diretório que eu vou chamar de CSS. Botão Finish. Botão direito no Resources, opção New, opção Folder. Vou chamar de JS. JS é a abreviatura de JavaScript. Então, por isso eu vou chamar de JS. Botão Finish. Pronto. Criei o Resources, que tem o subdiretório CSS e o subdiretório JS. Preciso criar mais algum diretório? Sim, eu preciso criar mais alguns subdiretórios que são necessários. Um dos subdiretórios que é necessário é o chamado de templates. O que são templates? Quando a gente vai construir uma aplicação web, o que você começa a perceber? Que, por exemplo, toda página que você constrói em um sistema tem o mesmo perfil. Ou seja, o mesmo topo, o conteúdo parecido, a base é sempre a mesma repetida. Então você acaba tendo que fazer o quê? Se você faz várias páginas, você acaba repetindo muito código. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um template. O que é o template? Ele é um esqueleto de como um XHTML deve ser. A gente vai discutir isso numa videoaula futura. Então ele é um esqueleto do que o XHTML deve ter. Aí o que você faz depois? Você pega esse template e recheia esse template. Se a gente fosse fazer uma analogia, por exemplo, você vai construir uma casa. Uma casa precisa de uma planta. Então o template é como se fosse a planta de uma página que você vai construir. Então eu vou criar um diretório para armazenar esses templates no Web Content. Então botão direito no Web Content, opção New, opção Folder, vou chamar de Templates. Está aqui, botão Finish. E por fim, o último diretório que a gente chama de Include. Quem já programou em alguma linguagem web deve ter ouvido muito esse nome, principalmente quando você vai fazer menu. O menu ele vai ter que aparecer na nossa aplicação em todas as páginas. Só que qual que é o problema? Se você quiser que ele apareça em todas as páginas, você tem que implementar ele em todas as páginas. Só que aí vem um problema. Vamos supor que você tem 10 páginas. Eu tenho uma alteração no menu, você tem que fazer 10 alterações iguais. Se eu tiver 100 páginas, eu tenho que fazer 100 alterações iguais. Começa a ficar insustentável esse modelo. Qual que é a ideia então? Eu faço o menu como um arquivo externo. E em tempo de execução, eu incluo ele como se fosse uma biblioteca. Ou seja, eu não preciso ficar repetindo o código. E quando eu precisar mexer no menu, eu não mexo na página, eu vou mexer na inclusão. Com isso, ganha bastante tempo. Então, eu vou criar aqui um diretório, botão direito, New, Folder, vou chamar de Includes. Botão Finish. Pronto, pessoal. Está feita uma estrutura mínima necessária para a gente trabalhar com a nossa aplicação web. Pode ser que apareça mais diretórios, pode ser que apareça mais pacotes,
Mas geralmente quando você trabalha com aplicações web envolvendo JSF e Prime Faces, é meio difícil escapar desse mínimo aqui que eu criei. Geralmente esse aqui acaba sendo sempre uma estrutura mínima. E aí depois você vai criar os demais pacotes, os diretórios, de acordo com a necessidade. Bem, pessoal, para essa videoaula que eu queria mostrar isso. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Nas próximas videoaulas a gente vai começar então a preencher esse projeto. Então não esqueçam de fazer essa videoaula, porque nas próximas eu já vou partir do pressuposto que vocês assistiram e fizeram essa videoaula. Bem, pessoal, abraço, até mais.